Bom, hoje nós vamos falar sobre monitorização. Deixa eu compartilhar. Bom, monitorização é um tema bastante ligado à anestesia, porque todos os procedimentos que nós iremos fazer, nós vamos lançar mão dessa tecnologia para nos auxiliar. A monitorização, ela entra como um coadjuvante, ela não substitui o anestesista treinado. Ela entra para complementar. Hoje, devido à imensa, né, gama de monitores que a gente tem, o ato anestésico cirúrgico tornou-se bastante seguro, porque assim quando a gente associa isso ao exame clínico do paciente, a gente consegue fazer assim mais diagnósticos e também guiar a terapêutica. Então, o que é que vem a ser a monitorização e anestesia, né? É a aferição, a gente faz, ela é contínua, ou quase contínua, porque às vezes algumas são intermitentes, algumas medidas, né? De variáveis do paciente ao longo do tempo, a fim de guiar o diagnóstico, né? De nos levar a um diagnóstico e de orientar, de guiar, assim, um tratamento. Nos possibilita, né, diagnosticar e também instituir o tratamento e ver se esse tratamento está sendo eficaz ou não, né? Uso clínico da monitorização. Aferir rapidamente parâmetros inacessíveis ao mero exame clínico. Então, assim, foi um grande ganho, por exemplo, a oximetria de pulso, né? Antigamente a gente via pela coloração, a cianose pela coloração das polpas digitais, e ali o paciente ele ficava semicoberto, então comprometia a iluminação da polpa digital. E o que pode ser cianose para um, para o outro pode parecer normal, então é muito subjetivo esse caráter. Então, quando vinha a se diagnosticar um evento adverso, ele já estava numa fase iniciada, e o seu tratamento tornava-se mais difícil, né? A sua reversão. Não são passíveis de estresse, fadiga e distrações, porque assim o anestesista, quando ele está com a carga horária, né, assim, grande, ou então, por exemplo, quando você está de plantão de madrugada, todos os seus reflexos estão diminuídos, você está sujeito a tudo isso, e os monitores não, tá entendendo? E aqui, como eu disse, né, é, essa junção aqui, esse sinergismo serve para refinar a vigilância na atenção aos pacientes. Os monitores, eles não substituem a um anestesiologista bem treinado. Eles precisam de uma pessoa que saiba utilizar toda essa tecnologia para fazer um bom uso, né? Bom, assim, eventos cardiovasculares são os principais determinantes de mortalidade durante o transoperatório. Então, é imperioso, né, que este aparelho ele seja monitorizado durante o ato anestésico cirúrgico. Aqui vem a resolução 2174 de 2017, que regulamenta o ato anestésico, né? Que ele vai estabelecer o que é a monitorização mínima para o ato anestésico cirúrgico. É o seguinte, vamos lá. Anestesias, toda e qualquer anestesia, tá bom? É, que as locais, loco-regionais ou associadas à sedação, tá? Vale ressaltar que sedação é um tipo de anestesia geral. A anestesia geral ela vai desde sedação a anestesia geral profunda. Só que na sedação a gente tira a consciência, tira um pouco da dor e assim ela é mais leve, né? Tira um pouco da dor, não tira completamente. E o paciente geralmente está em ventilação espontânea, tá? Então o que é que vai separar aqui? Se o paciente ele tem uma via aérea avançada ou não, tá? Então, para aqueles casos de anestesias, toda e qualquer, onde não tem via aérea avançada, entendas por via aérea avançada, um dispositivo supraglótico do tipo máscara laríngea ou um tubo orotraqueal, tá? A monitorização básica vai ser oximetria de pulso, a cardioscopia e a pressão não invasiva, tá? E a temperatura.
cuidado, a temperatura sempre é muito negligenciada nas salas de cirurgia, tá? Já para as outras que têm, né, ventilação mecânica, drogas que desencadeiam hipertermia maligna ou via aérea avançada, tá entendendo? Ventilação mecânica com via aérea avançada, ou então mesmo só o uso da via aérea avançada sem a ventilação mecânica, porque às vezes você pode fazer também respiração espontânea usando a via aérea avançada através da máscara laríngea, né, e deixar o paciente espontâneo, mas teve via aérea avançada e drogas que desencadeiam hipertermia maligna, nós vamos ter que lançar a mão da capnografia, ela é obrigatória, tá? Isso daqui são outros tipos de monitorização que você deve utilizar. Eles são sugeridos, né? Que dependendo da gravidade do quadro do paciente, do quadro clínico do paciente, ou também do porte da cirurgia, tá entendendo? Que você deve lançar mão para enriquecer mais para enriquecer mais o para enriquecer mais refinar mais a tua monitorização, tá bom? Você pode monitorizar o bloqueio neuromuscular quando você faz geral usando bloqueadores neuromusculares, monitorização da profundidade anestésica, que vai detectar desde uma sedação superficial até a anestesia geral profunda, né? Monitorização hemodinâmica avançada nos casos de pacientes assim de gravidade intermediária e cirurgias de médio e grande porte, uso de monitores dos gases anestésicos, né? Quando você está fazendo anestesia geral, você vai monitorizar os gases que estão sendo inspirados e os que estão sendo expirados, ar comprimido, óxido nitroso e os agentes halogenados. E também nos pacientes mais graves, está recomendada a utilização da ecocardiografia no transoperatório, ecocardiografia transesofágica no intraoperatório, tá? Isso ainda hoje é apenas uma sugestão, mas no futuro será monitorização obrigatória. Aqui, né? Então, o que é que nós vamos monitorizar no paciente? A gente vai ver a ventilação e a gente sempre vai usar, né, a associação do exame clínico com os monitores. Aqui, a ventilação, a gente vai ver o tórax do paciente, a expansão do tórax, sempre a gente vai observar, né, a ausculta do tórax, tá entendendo? E o monitor que a gente usa para ver da ventilação é a capnografia, que monitora a quantidade do CO2 exalado durante a expiração, né? A oxigenação, a gente também vai ver a coloração das peles e mucosas, né? Se tem cianose ou não. E a gente vai usar a saturação periférica da oxihemoglobina através da oximetria de pulso, tá? A circulação. A circulação a gente vai monitorizar através da cardioscopia contínua, né? E a pressão arterial invasiva, que é a PAI, né, e a não invasiva. A invasiva a gente vai reservar para aqueles casos de pacientes mais críticos ou então de cirurgias de grande porte quando se estima uma grande perda sanguínea. Outra coisa também que é de grande valia é você botar o estetoscópio no pré-corde e ver os sons cardíacos, né? A gente utiliza muito essa alternativa em criança. E a monitorização da temperatura, né? O ideal é que essa temperatura ela seja monitorizada a nível central e não apenas cutânea. Cutânea geralmente só é bom para crianças pequenas, para neonato, principalmente assim a braquial, porque a artéria passa bem superficial, tá bom? Mas assim, o ideal é que você faça esofágica, ou timpânica, ou até vesical também, retal, ainda podem ser utilizadas. Mas o ideal é a timpânica, esofágica e o padrão ouro, que é através do catéter da artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz, tá? Então, apesar de toda essa modernização dos monitores, né, o que eu disse, nada vai substituir um anestesista treinado e qualificado. De nada vai adiantar tudo isso se não tiver aquela pessoa que saiba utilizar, lançar mão de toda essa tecnologia e saiba associar os achados. Porque o monitor ele não dá diagnóstico, ele mostra o que é que está acontecendo, mas você vai juntar aquilo dali com o teu exame clínico e através disso tu vai formular tuas hipóteses diagnósticas, né? Então, o anestesista ele sempre tem que estar atento às alterações que a monitorização vai mostrar e sempre que mostrar alguma coisa que está diferente, ele vai ter que examinar o paciente
para poder fazer as suas hipóteses diagnósticas, tá? Bom, vamos lá, cardioscopia. Para fazer a aplicação correta dos eletrodos, como é que você deve fazer, né? A pele deve estar limpa e seca, você deve desengordurar ela, ou com um álcool, ou então com um éter, tá bom? Remover o excesso de pelos, naqueles pacientes que têm muito pelo no tórax, você pode raspar ali no local onde vai botar o eletrodo, tá? O gel dos eletrodos não pode estar ressecado, esse gel serve para diminuir a impedância do tórax. Se não tiver, você pode até botar um pouquinho mais de gel, aquele gel que você usa para fazer ultrassom, você botar um pouquinho mais, deve estar bem aderidos na pele, né? Aí você bota lá o eletrodo, ainda pode botar assim um esparadrapo por cima para proteger, porque às vezes o cirurgião ele vai fazer a asepsia da pele e passa por cima lá do eletrodo e descola ele. No transoperatório tu vai ficar sem assim, sem acesso, sem ter o exame e pode dificultar o teu acesso pode estar dificultado, né? Então para proteger e evitar que isso ocorra, você sempre prende ele com esparadrapo, que é para proteger e ele ficar sempre aderido à pele, né? E devem ser afixados numa área plana onde que não seja em cima de músculos, de ossos, né, para não ter muita interferência, tá bom? Bom, a cardioscopia nós temos sistema de 3 canais e de 5 canais. O ideal é que a gente use de 5 canais. Por quê? O de 3 canais ele serve só para detectar arritmias mais simples e eles não detectam isquemia, né? Eles não monitoram o segmento ST. O sistema de 5 canais vai monitorar 7 derivações, as bipolares, as unis e as bipolares, e uma derivação precordial. Vai dar também a frequência cardíaca. O sistema de 3 canais só vê as bipolares e as unipolares, não vê a precordial, não vê o segmento ST. Também ambos monitoram a frequência cardíaca, só que esse sistema de 5 canais tem uma capacidade de vigilância muito mais ampla nas áreas do miocárdio, né? Ele detecta, capaz de detectar arritmias mais complexas e isquemia, né? Ele tem um eletrodo precordial que a gente vai posicionar nas derivações precordiais mais sensíveis, que são o V5 é mais sensível e entra com a alternativa V4, tá? Gente, prestar atenção também na localização dos eletrodos. Muita gente posiciona, né? A gente vê que ali a cardioscopia, a gente não vai ser como no elétrico, a gente vai botar eletrodos nos braços e nas pernas. A gente vai, para facilitar o acesso ao anestesista, botar tudo no tórax, né? Então a gente tem que pegar uma área que o coração deve estar compreendido dentro dessa área que a gente vai monitorizar, tá bom? E ter cuidado, porque antigamente assim tem um padrão americano e agora o padrão europeu vem muito forte, né, com a entrada da China no mercado. Logo, a China é da Ásia, né, mas ela traz o padrão europeu na sua monitorização e vem muito forte porque eles são fabricantes de muitos monitores e são mais baratos, tá? Então, assim, a gente está adquirindo mais esses produtos chineses, né, pelo valor de mercado, que é mais barato e facilita, né, para a gente. Então, assim, tem que ver isso daqui, né? O right aqui é o braço direito, left, braço esquerdo, né? Aqui, né, é right arm, left arm, aí no europeu, né? Você vê pelas iniciais. F, a perna esquerda, aqui LL, que é left leg, isso daqui N, ou então right leg, e o C, que é do precordial, ou então V, aqui no europeu, né? Então, as cores vão. Esse padrão americano, que era aquele que a gente via, né? Que era Brasil do lado direito, Flamengo do lado esquerdo, com as escuras embaixo e as claras em cima. O padrão europeu difere disso daí, tá bom? E muitas vezes você bota teu auxiliar de anestesia para fazer, ele não sabe disso. E ele vai tentar adequar isso ao padrão americano com esses aqui, tá bom? E você perde na acurácia, porque esse traçado, ele é baseado, assim, é feito um traçado padrão, e esse traçado padrão necessita que os eletrodos sejam colocados nas posições corretas. Se você não coloca nas posições corretas, você perde na acurácia do teu exame. Bom, aqui a colocação correta dos eletrodos, você vê aqui, o coração está mais ou menos aqui, projetado aqui. Você vê, a gente tem que pegar a área todinha do coração, tá bom? O coração tem que estar contido nele. Que eu disse aqui, esses eletrodos não são colocados nas pernas, nos braços, aqui. Left leg, que é perna esquerda, right leg, que é perna direita, right arm,
braço direito, left arm, braço esquerdo. E aqui a outra a gente vai colocar na derivação precordial mais sensível. Qual é ela? É V5, que tem 75% de sensibilidade para isquemia. V4 tem menos do que V5. Agora, se a gente associar V5 a V4, só que não dá para fazer isso nos monitores, tá entendendo? Então a gente vai ter que selecionar um, a gente bota V5, que é mais sensível. Ela vai estar aqui, né? V4. Está no quinto espaço intercostal da linha clavicular e V6 está no quinto espaço intercostal na linha axilar anterior. Aqui, V5 vai estar num ponto médio entre os dois, na mesma linha, no quinto espaço intercostal, num ponto médio entre os dois, tá bom? E você vê, isso é muito comum, você vê o pessoal não respeita isso daqui. Não respeita por ignorância da maioria das vezes. É o seguinte, esses eletrodos, sempre que a gente puder, a gente vai colocar aqui, mas tem algum tipo de cirurgia que vai limitar, que a gente não vai conseguir pôr aqui. Por exemplo, cirurgia do coração, a gente não vai botar aqui, a gente vai ter que botar nas costas, tá bom? Cirurgia de mama, também a gente vai ter que botar nas costas. Se eu vou operar esse hemitórax aqui esquerdo, tá entendendo? Eu não vou também, eu vou ter que colocar nas costas, ou vou ter que colocar no lado direito. Infelizmente, tá entendendo? A cirurgia vai limitar e a gente vai perder um pouco da acurácia do exame, mas nesse caso é necessário, mas sempre que puder eu vou usar a monitorização nos locais corretos, tá? Então aqui, né, o eletrocardiograma, aqui vai dar, né, a cardioscopia contínua, o ritmo, você vê que ali a gente não vai ter, deixa eu mostrar aqui, não, eu não tenho mais aqui na frente. Olha, a gente não vai ter esse tracejado do eletro, vai ser mais ou menos assim a cardioscopia, tá bom? A gente não tem o tracejado do eletro. E aquele tracejado é importante para a gente ver, assim, se tem o aumento dos intervalos e dos segmentos, né? Aumento da amplitude, tudo isso, porque pode dar assim, diagnósticos de aumento do intervalo com bloqueios, ou então aumento da amplitude com sobrecargas, sabe? Então a gente vai perder nisso. Mas, assim, as alterações mais grosseiras, assim, um grande número de alterações, a gente vai conseguir detectar. E vale ressaltar que tem já algumas tecnologias no mercado mais moderna que eles dão a cardioscopia, mas se você apertar no botão, ele faz um D2 longo no papel com o tracejado, tá? Então a gente vai ver a cardioscopia, vai ver a atividade elétrica, a cardioscopia não vai ver, a gente não vê nenhuma informação sobre a mecânica cardíaca, tá bom? Vai ver a frequência cardíaca da atividade elétrica, o ritmo do coração, se tem onda P, se tem uma onda P para cada QRS, a regularidade do RAR, tá entendendo? Aí vai ver, assim, grosseiramente, se esses intervalos QRS estão alargados ou não, tá bom? Se tem supra ou infradisnivelamento, agora, e dá para dar o diagnóstico de alguns distúrbios eletrolíticos. Gente, isso daqui, esse distúrbio, jamais quando tem aquele tracejado, isso daqui é super difícil de dar, tá? Esses diagnósticos de distúrbio eletrolítico, mas vou mostrar alguns para vocês, tá? Então a gente vai ver, né? Quais são as derivações que a gente vai ver? A V5 tem 75% de sensibilidade, tá bom? D2 mais V5 dá 80%, D2 mais V4, V5, 96%. Só que a gente só vai conseguir monitorizar duas. Então, a gente bota V5, que é mais sensível do que V4. Então, D2 mais V5. A gente consegue, né, uma boa margem de cobertura dos eventos cardiovasculares, em torno de 80%, tá? O ideal seria a gente colocar isso, mas a gente não consegue. Então, recomendações de monitorização, a gente vai botar uma para ver essa derivação D2 vai ver melhor a arritmia, porque vê melhor a onda P, e uma derivação precordial, que geralmente a gente bota V5, que vê melhor a isquemia. V1 vê melhor a arritmia. Então, se o paciente tem sabidamente arritmia, eu posso lançar mão de D2 e V1 no lugar de V5, se ele tem arritmia e não isquemia, para ver melhor essa arritmia, tá bom? Então, V1 entra como uma opção, né, para ver melhor a arritmia. Então, nos canais bipolares, a gente vê, né,
as unipolares e as bipolares, essas aqui as bipolares, é arritmias mais simples e a frequência cardíaca. A gente pode, através dela, com algumas posições desses três eletrodos, fazer as derivações bipolares modificadas, né? Que aumentam a onda P, o segmento ST. Essas derivações, elas são voltadas, por exemplo, o paciente apresenta determinada doença, aí eu sei que aquela derivação cobre mais essa determinada arritmia, eu posso botar ela, mas aí eu vou ver ela e negligenciar todo o resto. Então, para mim, não é uma boa opção. O melhor é você usar o de 5 canais, tá bom? Que a gente vê 7 derivações, D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR e uma precordial, né? Vê as unipolares e as bipolares e um frecordial. Então, a gente vê 7 derivações, tá? Que a gente vai escolher aqui, geralmente, V5. V1 entra como opção para arritmias, junto com D2, né? E V4 e V5 mais indicada para isquemia. Mas a gente usa V5, tá bom? Porque é a mais sensível. Então, geralmente, a gente usa D2 para ver arritmia e V5 para ver isquemia. Isso é indicado na maioria das diretrizes. Isso daqui só para vocês verem. Isso daqui aqui vai ser difícil. Gente, um infradesnivelamento, um quadradinho daqueles, né? Aqui, na amplitude daqui desse segmento ST, tá entendendo? Se ele tiver baixo, assim, um quadradinho daquele já diz que tem um infra. Assim como se ele tiver alto, diz que tem um supra. O que ocorre é que vai ocorrer muito artefato e aqui vai diagnosticar o nosso diagnóstico durante a anestesia, né? A cardioscopia. Só a cardioscopia, né? No eletro fica mais fácil. E às vezes até no eletro está dificultado. O que é que a gente pede? A gente faz bota no paciente antes de começar a cirurgia, faz o padrão, grava e vê se houve alteração no traçado, compara para ver, tá entendendo? E sempre fazendo aqui, né, casando isso daqui com a clínica, com o exame clínico do paciente. O paciente fez uma hipertensão, depois ficou hipotenso, né, para ver se realmente ele tem clínica de que fez uma corrente de lesão, tá? Aqui para ver os distúrbios eletrolíticos, na hiperpotassemia a gente vê onda T entenda, tá bom? Na hiperpotassemia. Na hipercalcemia, a gente vê diminuição do intervalo QT, só que isso daqui tem que utilizar, a gente vê empiricamente, que tem que ver, usar uma fórmula, né, para calcular o intervalo QT corrigido. E na hipocalcemia, a gente vai ver aumento do intervalo QT, tá? Que isso daqui pode dar até arritmias mais severas. Bom, filtro serve para quê? O filtro eu vou usar para filtrar para que aquilo dali que apareça seja real. Aquelas alterações que estejam aparecendo não sejam artefatos, sejam reais, tá bom? Então, servem para limitar as faixas de frequências captadas. Se eu usar captar frequências menor do que 0,5 Hz, eu vou captar sinais de movimentos ou da respiração. Tá? Isso daqui pode aparecer como lá, sugerindo que sejam eventos adversos, tá? Achados clínicos de patologia. No entanto, são só sinais de movimentos ou da respiração, né? Serão artefatos. Então, e maior do que 40 Hz, vai captar artefatos oriundos do bisturi elétrico, né? De tremores, fasciculações e tremores. Então, eu vou limitar, né, nessa faixa de frequência, entre 0,5 Hz e 40 Hz, para ver se eu fico, que a gente chama de faixa monitor, que é para limitar, não captar nem sinais assim muito pequenos e nem sinais muito grandes, né? Ficar nessa faixa, tá bom? Faixas menores do que essas aqui dentro, tá entendendo? O que é que vai fazer? Eu vou negligenciar possíveis alterações aqui. Por exemplo, se eu botar vamos supor aqui, entre 10 e 20 Hz, tá? De 0,5 a 10 aqui e de 20 a 40, eu posso aqui perder um monte de eventos, tá entendendo? Que não sejam artefatos e eu não consiga captar porque eu limitei a minha faixa de frequência. E faixas mais amplas, por exemplo, aqui maior do que isso, 0,05 a 130 Hz, né? Eu vou ter um super diagnóstico, eu vou ter muito artefato lá que não é evento e que vai estar me confundindo. Então, o ideal é que eu deixe no modo monitor, que é para nem ser negligente e nem, assim, correr o risco de ter um super diagnóstico. Tá bom?
Nós temos, assim, a medida da PA agora, nós vamos falar, né? A medida da PA não invasiva. Nós não vamos falar da invasiva, tá legal? A, a medida da PA não invasiva, ela pode ser feita pelo método manual, que é aquele que a gente faz através do esfingolomanômetro e com auxílio, ou a gente palpa o pulso, né? Ou a gente usa estetoscópio para ver os sons de Korotkoff. E tem o automático, que é o eletromecânico, que é aquele que está no nosso monitor multiparamétrico, que a gente só aperta um botão e ele vai aferir a pressão, né, através da oscilometria, que ele usa lá. É, é o mecanismo que ele usa para. E esse automático, a gente pode fazer assim, a gente pode programar ele para ele, por exemplo, de 5 em 5 minutos, ele aferir a pressão, tá? Então, qual o tempo para a gente examinar o paciente no transoperatório? Não existe assim um tempo predeterminado. A gente geralmente usa de 5 em 5 minutos, tá bom? A gente faz uma análise de todos os exames dele. Agora, se aquele paciente está instável, eu não vou me limitar a fazer de 5 em 5 minutos, eu vou examinar ele direto, eu vou colar nele e ver passo a passo, vou ver a evolução dele contínua, tá bom? Então, monitor multiparamétrico, né? Aferição automatizada, intermitente, que eu posso fazer, e programável da pressão arterial, né? Usando a técnica da oscilometria, a posição correta do manguito, né? O manguito, aquele manguito de borracha, que ele vai ser tipo assim um retângulo, né? Vai ser que você vai enrolar no braço do paciente. Ele tem que estar 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital. Ele vai ter uma setinha nele, aquela setinha indica o centro da bolsa. Esse centro da bolsa inflável, ele deve estar posicionado sobre a projeção da artéria radial. Ali é o ponto de compressão máximo. Então, ele tem que estar em cima da artéria, tá bom? A bolsa de borracha, né? Ela deve envolver de 80 a 100% da circunferência do braço, quando você enrolar, tá bom? E a largura dela deve abranger 40 a 50% do comprimento do braço. Deve ficar bem ajustado, assim você bota ele ajustado de forma que só permita a entrada de um dedo entre ele e o seu braço, tá bom? Os automáticos, eles vão determinar, aqui a gente vê no manual, a gente vai ver a pressão arterial. A sistólica, se a gente usar o dedo, a gente só vê a sistólica, que é quando retorna a pulsação, né? Se a gente usar o estetoscópio, a gente vai ver a sistólica e a diastólica. Se a gente quiser ver a média, a gente vai ter que usar aquela forma, 2 vezes a diastólica sobre a sistólica, né? E o automático, ele vê a média, tá bom? A sistólica e a diastólica, ela vai ser vista através de algoritmos, que a própria, assim, que a própria empresa, ela faz, né? Vê a média lá e tem um cálculo da sistólica e a diastólica, tá bom? É, esse método, assim, essa técnica aqui da oscilometria, tudo, do manual do automático, quando o paciente não está muito hipertenso ou muito hipotenso, tá entendendo? Tem uma boa correlação com a realidade. Agora, em casos assim de hipotensão e de hipertensão extrema, o melhor é que o paciente esteja monitorizado através da pressão arterial invasiva. Aqui, o método manual para você ver a pressão é pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido, né? Sobre. Bom, o caso de medidas falsas, né? Por exemplo, se eu uso manguitos não adequados, eu uso um manguito muito grande, eu uso um manguito de obeso num paciente adulto normal, vai ficar muito grande no braço dele. Então, eu vou fixar ele no braço, com pequenas pressões ele vai logo obstruir, né? Assim, o fluxo da artéria. Então, ele tende a dar pressões mais baixas do que o normal, do que o que está realmente ocorrendo. E o uso de manguitos pequenos ou frouxos, tá entendendo? Aqueles pacientes caquéticos, tudo que você bota e fica sambando ali no braço dele, ele vai ter que inflar muito para poder obstruir o fluxo, né? Então, ele vai geralmente apresentar pressões, aferições mais altas do que o usual, tá bom? O manguito, minha gente, deve ser
sempre posicionado mais próximo do nível do coração para dar o valor exato, né? Por exemplo, se eu colocar o paciente em pé, se eu botar o, o, se eu botar o manguito na perna dele, tá entendendo? Botar outro no braço a nível do coração e botar, lógico, eu não vou poder botar lá na cabeça, mas assim, a pressão na perna, tá entendendo? Se ele estiver em pé, vai ser maior do que se o paciente estiver em pé. Vai ser maior, é, vai ser maior do que no braço, né? E também ali, por exemplo, a pressão lá que vai chegar, a pressão de perfusão cerebral vai ser menor do que as duas, tá bom? Então, por que isso é importante? Algumas posições de cirurgia, por exemplo, na cirurgia artroscopia do ombro, o paciente fica em cadeira de praia, tá bom? Aí, nessa cadeira de praia, por exemplo, algumas vezes é, na cadeira de praia o paciente fica semi-sentado. Algumas vezes, assim, se você pedir para alguém botar, não se deve botar na perna. Por quê? O paciente vai estar semi-sentado. A gente tem que botar aqui no braço, ao nível do coração. Lá nesse tipo de cirurgia, a gente trabalha com hipotensão induzida, com pressões mais baixas para não sangrar aqui quando ele fizer a artroscopia do ombro, tá bom? Então, se eu botar aqui na perna, ela vai estar maior do que realmente está aqui no braço e maior do que a pressão de perfusão cerebral. Então, eu já vou trabalhar com uma pressões baixas, que eles pedem para a gente trabalhar com 95, por 60, por aí. Então, se eu botar na perna, vai mostrar o que está na perna, vai estar menor o nível do coração e a pressão de perfusão cerebral vai estar menor ainda, o que pode, né, causar isquemia cerebral. Então, minha gente, só voltando aqui no método manual, né? Que aquela fórmula dá sim de você calcular a pressão arterial média, que é pressão arterial sistólica mais duas vezes a diastólica dividido por três. Ela vai dar assim aproximada, tá entendendo? Essa daqui, que ele determina a pressão arterial média, ele determina pela área, a área embaixo da onda de pulso, tá entendendo? Então, essa daqui é mais fidedigna do que a que você calcula através da fórmula, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, minha gente, agora esses monitores, às vezes, né, se você apertar para aferir a pressão e apertar logo em seguida, alguns têm mecanismo de defesa. Eles demoram um certo tempo. Falo desses eletromecânicos, tá entendendo? Para aferir novamente. Porque, por exemplo, se o paciente tiver uma obstrução arterial, eu ficar aferindo, 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 eu posso piorar essa oclusão, dar até uma necrose, né? Então, assim, às vezes, pelo mecanismo de defesa, eles têm um período de latência, né? Em que eles param e não funcionam, que é justamente para proteger, né? Agora, complicações dessas medidas repetidas. Aqui gera dor. A gente só deve lá, quando vai fazer a inflar, né, no manual, a gente infla só 30 milímetros de mercúrio a mais de onde perdeu o pulso, né? De onde perdeu o som através do estetoscópio também. Aqui não, ele vai inflar mais, ele tende a inflar mais, tá entendendo? Então dá dor, né? A mensuração da PA. Pode calcular, assim, às vezes demora mais, né, pela oscilometria. Tem muita artefato, assim, se tiver o paciente estiver tremendo, mexendo, se tiver arritmia, dificulta essa mensuração, né? Então pode demorar mais o exame, pode dar estase venosa, edema do membro, síndrome compartimental, petequias, equimose em decorrente, né? Tromboeflebite e neuropatia periférica, até neuropatia periférica. Oximetria de pulso agora. Mensuram de forma não invasiva e contínua, né? A frequência de pulso e o que a gente geralmente tem é a oximetria funcional, que vê dois tipos de hemoglobina. A oxihemoglobina, a fração da oxihemoglobina, que é a hemoglobina que está
oxidada, né, ocupada pelo oxigênio, saturada pelo oxigênio, em relação à hemoglobina, que é aquela que está reduzida, né? Então, ele vai dar um número de 0 a 100, tá bom? O número que aparecer lá, por exemplo, geralmente, o normal é de 92 até, a gente mantém até 99, 92 a 100, quando não se usa oxigênio em terapia suplementar. Então, se der 93, esse vai ser a minha SPO2, a saturação periférica da oxihemoglobina, tá? E se deu 93, então a gente faz 100 menos 93, 7. 7 é a minha fração da hemoglobina. Só ver esses dois tipos de hemoglobina, né? Existem outros tipos de hemoglobina, como a carbohemoglobina e a metahemoglobina. Quando elas estão em valores, os valores normais dela não passam de 3% cada um. Então, geralmente, quando elas estão baixas, tá entendendo? Níveis baixos, tem uma boa correlação da oximetria funcional com a realidade. Mas quando elas estão altas, aí você vai ter que fazer, né, a oximetria fracionada, né, que emite até 7 comprimidos, vê 7 comprimentos de ondas, que é para dar o diagnóstico também das quantidades de metahemoglobina e carbohemoglobina que a gente vê. Quando elas estão elevadas e a gente usa essa daqui, pode ter viés, né, de análise. A gente pode, vai confundir a nossa análise, que nós vamos ver mais adiante. Aqui, né, ela vê a frequência de pulso, é o pulso que vê na periferia. Então, é melhor isso ou a frequência que o cardioscópio mostra? Essa daqui é a melhor. Por quê? Porque aqui o cardioscópio mostra é a atividade elétrica. E a atividade elétrica nem sempre, geralmente, vai dizer que ocorreu um pulso eficaz. Tá? Então, o que vai ser melhor para mim é o pulso, né, que foi gerado efetivamente e foi mensurado na periferia. Então, essa frequência de pulso é melhor para monitorizar, tá bom? Utiliza a espectrofotometria de absorção, utiliza dois comprimidos de onda, vermelho e infravermelho. Bom, aqui o que a gente vê, né, que a metemoglobinemia, ela absorve assim, o dois quase no mesmo, os dois comprimentos de onda quase no mesmo valor, tá entendendo? O que é que ele vai fazer? Se tiver níveis altos de metahemoglobinемia, tá entendendo? Isso daqui vai ficar erroneamente, vai dar em torno de 85%, a minha SPO2, tá? Agora, o que a gente vê aqui é que a carbo, ela absorve aqui, né, o vermelho, quase do mesmo tanto da oxihemoglobina. Então, se a carbohemoglobina tiver em níveis elevados, ela vai ser lida pela oximetria funcional erradamente como se fosse oxihemoglobina. Então, assim, níveis aumentados de carbohemoglobina vão ser lidos erroneamente como de oxihemoglobina, então vão supervalorizar o valor da minha oximetria funcional, né, a saturação periférica de O2 em relação a PaO2. Se a gente fizer uma gasometria, vai ver que a PaO2 está baixa, ok? Mas na oximetria de pulso vai ocorrer esse viés aqui e a gente vai ver um valor superestimado, tá? E aqui, se tiver níveis altos de metemoglobinemia, tá entendendo? A gente tende a 85%. Bom, como é que eu sei que tem carbohemoglobina? A gente vai ver pela história do paciente, retentores crônicos de CO2, pacientes de DPOC, pacientes que têm doenças respiratórias que moram em ambientes muito poluídos, tem níveis elevados, né, de carboxiemoglobina, tá bom? São retentores crônicos de CO2. E aqui, de metemoglobinemia, geralmente são pacientes assim que usam certas drogas como nitratos, tá bom? Tem a idiopática, viu? Então, são alguns remédios que causam esses níveis elevados, a azometileno também, ou não, a metemoglobinemia ela é tratada com infusão de azometileno, né? Fenacetinas, causa, nitratos, causa, tá bom? Tem a causa idiopática, e a gente a trata com uma infusão de azometileno. Oxímetros laboratoriais que eu falei para vocês são os que dão a oximetria fracionada, que usam múltiplos comprimentos de onda, geralmente 7, distingue todos os tipos de hemoglobina, né? Bota tanto a ox como a del e a carboxi e a metemoglobinemia, né?
A saturação do oxigênio da hemoglobina guarda relação com a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial. Geralmente, minha gente, a SpO2. Por que, que a gente não deve manter a saturação na oximetria menor do que 92%? A gente viu muito isso na COVID. Por quê? 92, ela corresponde a um PaO2 de 60%. Abaixo disso já é hipóxia. Então, assim, a gente pode não detectar a cianose, né? Porque ela está no início, mas já vai estar, o paciente já está com distúrbio, já está com hipóxia abaixo disso daí. Agora, se eu uso alguma fonte de oxigênio, mesmo que seja um catéter com 3 litros por minuto, cada litro aumenta em 3% a fração inspirada de O2, tá entendendo? Eu vou ter que tenho que manter essa saturação acima de 94%. Gente, eu nunca vou manter acima de 100%. É entre 94, 99, 92, 99. Por quê? Se eu mantenho 100%, eu perco a correlação. Eu posso ter o oxímetro só vai ler até 100%, tá entendendo? Só vai ler até 100%. Então, eu posso ter 100%, mas eu estou num caso de hiperóxia e as minhas pressões parciais arteriais de O2 estarem até muito elevadas, maior do que 100%, maior do que 100, quer dizer, né? Maior do que 100%, não, maior do que 100%, maior do que 100% não existe. Maior do que 100 milímetros, né? Pode estar até 300 milímetros. Então, eu estou com um caso de hiperóxia. Então, hipóxia são PaO2 menores do que 60 milímetros de mercúrio, né? Bom, isso daqui é a curva de dissociação da hemoglobina, tá? Isso daqui nós vemos a pressão parcial de O2 no sangue, né? E a saturação. Essas aqui, esses eventos aqui, acidose, hipercarbia, hipertermia, aumento do 2,3-DPG, eles diminuem assim a avidez da hemoglobina pelo oxigênio. Ele libera o oxigênio mais facilmente para os tecidos. Então, vai deslocar essa curva para a direita, tá bom? Vai deslocar para cá, tá? A gente vai ter que, para ter a mesma saturação, a gente vai ter que ter pressões parciais mais elevadas. Já essas aqui, alcalose, hipocarbia, hipotermia, redução do 2,3-DPG, carboxiemoglobina, hemoglobina fetal, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, desloca a curva para a esquerda, tá bom? Vai liberar este oxigênio mais dificilmente para os tecidos, tá bom? Então, menores pressões parciais vão ter a mesma saturação. Fatores que dificultam a monitorização da saturação periférica do O2, né? Situação de atenuação dos pulsos periféricos, hipoperfusão, hipovolemia com hipoperfusão, hipotermia porque dá vasoconstricção, aí hipoperfunde, né? Doença arterial obstrutiva periférica que vai comprometer o fluxo através da artéria que vai irrigar a extremidade, o uso de esmaltes, né, principalmente cores escuras, azul escuro, preto, aquele vinho, tá entendendo? Nesse caso aqui, o que é que você faz, né? Você você estiver achando que está interferindo, você tira o esmalte daquela unha do paciente ali com a água oxigenada, tá bom? Infusão de contrastes venosos, como azul de metileno, né, também vai dificultar, tá bom? Verde indocianina. Excesso de luz ambiente em cima lá da célula do oxímetro, se tiver muito iluminação direta lá em cima dele, pode interferir também. Isso daqui vai tender, né? Isso daqui, eles vão tender a dar valores abaixo, a subestimar, né? Dar valores abaixo do que realmente está. Se você fizer uma gasometria arterial, a PaO2 vai estar mais elevada, e a SpO2 vai dar valores mais baixos, né? Movimentação do paciente também vai dificultar a leitura, o bisturi elétrico, né? E a presença de desemoglobina. Agora, desemoglobinas, né? Esses aqui, eles vão o quê? Supervalorizar o valor da oximetria de pulso. Esses aqui, excesso de luz ambiente, infusão de contraste, uso de esmaltes escuros, esses aqui, né? Eles vão tender a subestimar, tá bom? Desemoglobina, metahemoglobina. Absorve a luz quase que igualmente nos comprimentos de onda, e quase que igualmente nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho.
que é o que eu disse, né? Elevações na concentração de metahemoglobina vai tender a um valor falso de 85% na SpO2. Carboxiemoglobina tem uma absorção semelhante à hemoglobina, à oxihemoglobina, né? Pode supervalorizar a oxihemoglobina em caso de níveis elevados de carbohemoglobina. Oximetria de pulso, ela está indicada em todo, é uma monitorização obrigatória em todo tipo de anestesia. Ela permite a detecção precoce e objetiva da hipóxia, porque eu disse que antigamente era tudo no olho, né? Aí você ficava tentando ver aqui. Aí a sala geralmente podia não estar, o paciente podia estar todo coberto, ou então, às vezes, tem algumas cirurgias que pedem para apagar a luz e fica só o foco para enxergar melhor, sabe? E você não poderia, assim, dificultar o teu diagnóstico, com certeza dificultava o teu diagnóstico, né? E esse diagnóstico não era precoce, já estava, o evento, essa complicação já estava no nível mais elevado quando tu vinha diagnosticar, né? Gente, quando a saturação periférica de O2 está na faixa de 70% a 100%, tem uma boa acurácia, né? E reflete, né, a saturação arterial do O2. Tem uma boa correlação. Se abaixo de 70%, aí você já pede a acurácia. Se o paciente está muito hipóxico, tá entendendo? Mas se ele tem uma hipóxia superior a 70, né? Tem uma boa correlação com a realidade, com a saturação arterial de O2. Agora, valores normais de SpO2 não garantem, né, que você está ofertando e está ocorrendo a utilização adequada de oxigênio pelos tecidos periféricos, tá bom? Tem algumas patologias que ocorrem distúrbios na microcirculação que vão dificultar a extração do oxigênio, tá? Monitores multiparamétricos, a tecnologia é capaz de detectar. Os multiparamétricos, eles têm várias, é o quê? Ele agrega tudo no mesmo monitor. Cardioscopia, oximetria de pulso, pressão não invasiva, temperatura, respiração, sabe? Tudo no mesmo monitor, tá legal? É uma tecnologia capaz de detectar. Isso daqui, no caso, a gente já vai mudar para frequência respiratória. A frequência respiratória, minha gente, eu não gosto de utilizar muito. Ele é feito quando o paciente está em ventilação espontânea. Tem muito artefato, tá? Dá muita, como é que diz? Muita interferência do meio, tá? A gente tem os eletrodos da cardioscopia, ele é feito através dos eletrodos da cardioscopia que eles vão detectar a diferença de impedância com modificação do volume, do tamanho do tórax, está entendendo? Conforme ocorra a inspiração e a expiração. Então, tem mudança na impedância eletrotorácica, dependendo, associado, né, ao tamanho do tórax, né? É realizado através de eletrodos posicionados para cardioscopia, tá bom? Tem muita interferência, eu geralmente não utilizo, eu faço desligar porque atrapalha muito. Eletrodos do cardioscópio está bem aqui. Deixa eu ver o da respiração. Aqui, ó, aqui é o da respiração. Aqui a capnografia, aqui a pressão, a oximetria. Isso aqui é a pressão invasiva, tá? Ó, cardioscopia, com a frequência cardíaca. Aqui a oximetria de pulso. Aqui é uma pressão arterial invasiva. Aqui a capnografia e aqui a respiração, tá? 16 e aqui. E aqui a temperatura, tá bom? Então, essa respiração aqui é feita através dos eletrodos do eletrocardioscópio e a impedância com a mudança de tamanho, né, da caixa torácica durante a inspiração e a expiração causa a mudança, né, variação da impedância elétrica. Agora vamos ver a monitorização da ventilação, né? Capnometria é a medição do CO2 no gás exalado durante o ciclo ventilatório. Capnografia é o registro gráfico, né? A gente faz a linha do capnógrafo, nós vamos ver aqui, e numérico, de maneira contínua, dos valores da capnometria. A capnometria vai ter o valor, o normal é de 35 a 45 milímetros de mercúrio, tá? Então ele vai dar um valor, isso daí, e a capnografia vai juntar aquilo dali ao longo do tempo e construir um gráfico, tá bom? Olha, as vantagens da capnografia. Confirma o correto posicionamento do tubo traqueal. Né? Ele é o padrão ouro para ver se o paciente foi entubado corretamente, tá bom?
possibilitou a diminuição da ocorrência de complicações de natureza respiratória no transoperatório. Então, foi um grande avanço, porque essas eram as maiores intercorrências antigamente, né, os maiores causas de eventos adversos, de complicações no transoperatório, e diminuiu bastante. Hoje em dia são as cardíacas. Nós temos pacientes mais graves, né? Os pacientes são mais longevos, mais graves, chegam com mais doença. Então, hoje em dia, as complicações cardíacas, como nós vimos, são as mais comuns, as mais prevalentes, né? Em indivíduos sadios, permite inferir a PaCO2 no sangue arterial. Quer dizer, através da TCO2, ela vai refletir a PaCO2. Nos indivíduos sadios, geralmente ela tem uma diferença no máximo assim, de 5 milímetros de mercúrio. Tá? Bom, serve para a gente ver a capnografia, para a gente ver alterações respiratórias, para ver se está tendo hiperventilação com hipocarbia, hipercarbia, se a ventilação está ocorrendo a obstrução do tubo, se está ocorrendo a retenção de CO2, eventos metabólicos também, por exemplo, na febre, na crise tireotóxica, há um aumento da produção de CO2, né? São doenças metabólicas, aumento da produção de CO2, então a forma de onda vai ficar maior. Para ver eventos circulatórios, isso daqui no paciente que está chocando, tá entendendo? Tá chocando, vai priorizar órgãos-alvos, não prioriza pulmão. Então, minha onda do CO2, ela vem caindo à medida que o paciente vai aumentando o sangramento, tá bom? E também técnicos, eu vejo desconexões do meu aparelho de anestesia, eu vejo obstrução do aparelho de anestesia, tá bom? Retenção de CO2 também pode ser a calçodada, saturada. Então, serve para verificar o correto posicionamento do tubo traqueal, estimar a adequação do débito cardíaco, que eu disse para vocês que é um monitor hemodinâmico que nos ajuda muito quando o paciente está entrando em hipovolemia, né? E também, por exemplo, na parada cardíaca, ele é indicado na parada cardíaca para ver a qualidade das nossas compressões, se elas estão sendo altamente eficazes, ver se o paciente foi corretamente entubado, isso durante os processos, assim, movimentação do paciente, ou durante os processos de massagem no ouve, a movimentação desse tubo, e também quando o paciente retorna à circulação espontânea, aumenta bastante, a gente detecta através do aumento abrupto dos níveis de CO2 expirado, tá bom? Então, estimar a adequação do débito cardíaco, tá bom? Auxilia na detecção de alterações metabólicas do paciente, né? Febre, crise tireotóxica, quando o paciente está fazendo, a gente está fazendo hipotermia, vai diminuir o metabolismo como todo, então diminui a produção de CO2, tá bom? Avaliar a integridade do circuito de ventilação para ver se ele está íntegro, ele vê desconexão, ele vê se alguma válvulazinha pode ficar lá e o paciente começa a reinalar o CO2 pela válvulazinha que ficou presa por água lá e ela não está fazendo a báscula dela corretamente. E para ajustar parâmetros da ventilação mecânica, né? Por exemplo, né? Eu vejo que o paciente está entrando em hipocarbia. Aí eu vejo lá pela curva, então eu diminuo a minha frequência respiratória para que ele corrija essa hipocarbia e volte para a normocarbia, que é entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. As indicações do uso da capnografia no Brasil é procedimentos anestésicos com via aérea artificial, que eu disse, né? Máscara laríngea ou tubo traqueal, e o uso de agentes capazes de desencadear hipertermia maligna. Isso daqui eu não vou botar para vocês, que é mais específico, tá bom? Não precisa saber isso daqui, mas saber que a curva é essa daqui, ó. Essa daqui é a expiração, inspiração. Aqui a expiração é a onda, tá bom? Inspiração volta para a linha de base. Expiração a onda, inspiração volta para a linha de base. Expiração a onda, inspiração volta para a linha de base. Se não voltar para a linha de base, ficar aqui, está retendo o CO2. A gente vai ver aqui. Então, vamos lá ver. Dá para a gente... Aumento da ETCO2, né? Reinalação. A reinalação, teoricamente, essa linha também não teria que voltar para a base. Seria bem aqui, tá bom?
Então, o paciente ele não está expirando todo o CO2. Uma parte do CO2 que seria expirado, ele está reinalando. Então, não volta para a linha de base e vai aumentando aqui, né? Hipertermia maligna é porque é um quadro com um catabolismo intenso. Então, aumenta a produção de CO2, tende a fazer hipercarbia. Liberação de catecolaminas também, né? Aumento do débito cardíaco, porque vai pegar, mas, por exemplo, no retorno à circulação espontânea na parada cardíaca, tinha muita produção de CO2, né? E aí aumentou o débito cardíaco, ele vai trazer aquele CO2 que estava na periferia para ser eliminado, né? Administração de bicarbonato, também isso daqui, porque ocorre a reação com produção, né, de CO2, viu? Tireotoxicose, que é um quadro catabólico, que aumenta o catabolismo, né? Isso daqui, torniquete, é quando você usa, né, para diminuir, você vai operar um membro e você bota o torniquete para diminuir o sangramento. Quando você libera o torniquete, aquela área estaria em metabolismo anaeróbio, né? Então a produção de CO2 lá vai voltar para a circulação para ser expelida, né? Então tende a aumentar. Saturação de cal sodada, que a cal não está mais retendo o CO2, né? Então a tendência é que não volte mais aqui, está reinalando, não volte para a linha de base. Insuflação de CO2 na laparoscopia, porque o CO2 vai passar dentro da cavidade peritoneal para dentro do pulmão, ele é altamente difusível, passa para o pulmão e vai ser, né, eliminado através da capnografia. Calafrios que vai produzir, né, vai produzir CO2, né, hipoventilação também com o tempo, você diminui a frequência respiratória, não consegue eliminar tanto CO2, então as curvas, quando você eliminar, vão estar mais elevadas. Agora, de queda de TCO2, né? Hipotermia. Curarização é porque o paciente vai parar de respirar. Então, ele, sabe, vai ter dificuldade de respirar, então ele vai ter dificuldade de respirar o CO2. Embolia pulmonar, porque vai ter uma embolia ali de uma área, aquela área ela vai ser ventilada, mas não vai ser perfundida. Então, ela não vai poder expelir o CO2 por uma grande área do pulmão. Intubação esofágica é porque lá no esôfago não vai ter CO2 para expelir, né? Extubação acidental também, extubação acidental você veria, voltaria para a linha de base. Parada cardiorrespiratória, choque hipovolêmico, diminuição do débito cardíaco, desconexão ou vazamento também voltaria para a linha de base, né? Hiperventilação, tende a queda da CO2. Olha aqui, a capnografia normal, expiração, inspiração, expiração, inspiração. Aqui está se formando uma hipercapnia, tá bom? Hipercapnia, no caso aqui por hipoventilação. Essa C aqui, você vê, não tem mais, volta para a linha de base, não tem mais nenhuma curva. Então, isso daqui provavelmente é uma desconexão, tá? O aparelho foi desconectado. Você tem que checar ele e ver se soltou o tubo, ou se o paciente extubou, tá bom? Esse daqui que eu disse não volta para a linha de base, então tá tendo a reinalação do CO2. Esse daqui é uma curva, tá entendendo? De que você vê aqui de distúrbios obstrutivos pulmonares, tá? Na asma do paciente, você vê que tem uma eliminação grande no primeiro minuto, no primeiro segundo da expiração, né? Na expiração forçada. Na asma vai ter que lutar contra aqueles brônquios obstruídos, né? Então faz uma força imensa, por isso que faz essa onda que esse platô faz em rampa, tá bom? Isso daqui indica que está encontrando o que? Um obstáculo para expelir o ar. Isso daqui, minha gente, indica que é anormal, isso daqui é o paciente que está entrando, isso daqui é o aparelho, o respirador, isso daqui é o paciente que está entrando. Se o paciente, quando ele começa a entrar, a gente vê tipo uns entalhes, tá? Ele entra aqui no meio, a gente vê uns entalhes aqui na onda do capnógrafo, quando está passando o efeito do bloqueador neuromuscular. Bom, agora vamos ver por último a temperatura, né? O sistema termorregulador mantém a temperatura corporal central estável numa estreita faixa de valores, entre a nossa temperatura normal é 36,5 a 37,5 graus Celsius. Deixa eu só conferir aqui. Espera aí, depois eu...
Só corrigir aqui porque faltou o grau. Oh, pronto. Então, a hipotermia é definida como uma temperatura, né? Central inferior a 36 graus Celsius. O calor pode ser transferido do paciente para o ambiente por quatro mecanismos: radiação, que o paciente está irradiando, né? Convecção, que é tudo aquilo que tem contato com o paciente, com a superfície corpórea do paciente e que vai roubando o calor. Condução, que é aquilo que está em contato com convecção, por exemplo, assim, um ar que passa sobre o paciente, está entendendo?